22h59, estamos de volta para mais um Jogo do Poder pela Rede CNT. Meu nome é Luiz Carlos da Rocha, minha convidada de hoje é a deputada federal Rosane Ferreira, do PV. O programa é ao vivo, se você quiser participar, contribuir aí com perguntas, com intervenções, @Jogo do Poder PR, pelo Twitter. Boa noite, Rosane, muito obrigado por ter voltado ao Jogo do Poder. Boa noite, Rocha. É um prazer e uma responsabilidade estar aqui. Faz um ano, né? Um ano, mais ou menos um ano. Você era deputada estadual, estava no meio daquela crise da Assembleia Legislativa, né? Um pouquinho antes da campanha, né? É. Da campanha. Verdade. Pois é. A Marina foi candidata, de lá para cá, a Marina foi candidata a presidente do PV. Vocês tiveram um movimento aqui, uma mudança na direção do partido aqui. Como é que está essa situação do PV, primeiro o PV nacional, sai a Marina, o PV não é da base do governo federal, como é que está isso lá? Como é que é o comportamento do PV em relação ao governo Dilma? Você sabe que nós estamos mantendo uma postura de independência. Quando, em alguns momentos, estamos aliados com o governo, né, e isso é muito bom para o partido, isso é muito bom para o partido. Estar na base do governo significa votar incondicionalmente com o governo. E nem sempre isso é bom para a nação. Então, estar num partido que consegue manter uma independência, estar no governo quando as propostas vão de encontro ao que nós achamos que é de interesse nacional, isso é muito importante para nós. A saída da Marina foi ruim, Rocha, muito ruim. Nós lamentamos muito a saída da Marina, só que o partido teve que superar isso e continuar a nossa caminhada. E hoje estamos aí nos organizando a nível de nação em todos os estados. Como é que está a avaliação? O Leonardo Costa entrou aqui no Twitter e pergunta, em 2010 o PV foi destaque, Marina Silva deixou a legenda, a impressão que ficou é que o efeito Marina Silva foi maior do que o PV. Como é que o partido está convivendo com isso? Isso é real. Isto é real. Tanto é que a Marina faz quase 20 milhões de votos e nós mantemos no Congresso o mesmo número de cadeiras, né? Isso não fez com que nós ampliássemos a representatividade no Brasil como um todo. Isso não fez com que nós crescêssemos proporcionalmente ao número de votos que a Marina teve. Eu até achava que a saída da Marina ia significar uma diminuição do partido, mas isso também não aconteceu. É óbvio que nós precisávamos estar caminhando com ela. Isso seria bom para a Marina e seria bom para o partido. Não foi possível, nós tivemos um problema, uma crise cujo olho do furacão era São Paulo. Na verdade, nós tivemos um problema no Partido Verde de São Paulo. E a Marina acabou entrando nessa disputa de poder local e acabou se desgastando com o partido e achou que era mais, naquele momento, para ela era melhor se afastar. Nessa criação do PSD, todo mundo perdeu, né? Quase todo mundo perdeu. Partido do PSD. Que deve ser hoje a terceira bancada do Congresso. Provavelmente. O PV mais de perdeu 50 deputados. O PV perdeu 2 deputados. 2 deputados. Nós tínhamos uma bancada com 13 deputados e eu, como única mulher do partido, e nós perdemos um deputado de Minas e um deputado de São Paulo. Perdeu pouco, né? Perdemos, mas para uma bancada de 14 é muito, né? Teve partido aí que perdeu muita gente. Né? Mas a nossa bancada é um problema. Você veja, nosso bloco, no Congresso formamos bloco com o PPS, que também perdeu 4 deputados. Nós tínhamos um bloco, daí não é bancada, é um bloco de 26, né? Então tirando 4 do PPS e 2 do PV, diminui substancialmente. Caiu para 20. E isso é um problema. Nós não podemos mais perder deputados, porque isso significa menos espaço de liderança, menos recursos mesmo, estrutura partidária é um problema. Eu conversava agora com a nossa bancada, é importante que a gente alinhe, veja quais são os problemas, o porquê que as pessoas estão deixando os partidos e comece a rever essas situações, né? Bom,
E aqui no Paraná, vocês trocaram, você assumiu a presidência do partido aqui no Paraná. Houve, isso não foi uma coisa tão pacífica assim, houve um processo de enfrentamento também e houve a troca. Como é que está o partido agora, hoje? Você veja, é interessante essa questão. Eu nunca tinha pensado, até as eleições desse ano, em presidir o partido. Mas nós, com o resultado das últimas eleições, nós passamos a discutir, nós precisávamos dar uma oxigenada no partido. E quando me chamaram, o grupo me chamou para que eu assumisse a presidência, eu resolvi assumir este papel, né? Quero dar a minha contribuição, não quero ficar para sempre presidente, eu acho que as coisas, né, você tem que vir, dar a sua contribuição e seguir em frente. Mas hoje nós estamos bem, nós tínhamos até eu pegar a presidência, o PV em 92, efetivamente em 92 municípios. Nós estamos, ao último balanço, na semana passada, nós conseguimos estar em 229 municípios do estado do Paraná. Hoje houve um crescimento grande em quantidade e agora nós vamos estar próximos a essas novas executivas para que esse crescimento tenha também qualidade, né? Nós podemos fazer uma rodada bem rápida aí, antes de fechar o primeiro bloco, de como é que está a situação do PV, pelo menos nos principais municípios. Por exemplo, vamos começar com Maringá. Temos um partido organizado em Maringá, a princípio a orientação é ter candidatura própria. Mas um partido que conversa muito bem com o PT, do NUVR, com outras situações dentro do município. Londrina também estamos presentes, estamos em Foz, estamos nas principais cidades. O partido vai ter candidato próprio em alguma dessas cidades maiores do Paraná? A orientação... Alguma coisa mais concreta, algum nome assim que já tem Nós estamos trabalhando para que tenhamos candidatura própria. Né? Em cidades como Ponta Grossa, como Londrina, como Maringá, nas maiores cidades, né? Também estamos nos organizando para ter candidatura própria aqui na nossa capital. Esse é o objetivo. Leonardo Costa entra de novo aqui no Twitter e pergunta se o PV vai ter candidato próprio em São José dos Pinhais. Em 2008, o Elcio Binho concorreu lá. Como é que está essa situação lá em São José? Também, em São José, inclusive esta semana eu estive lá. Nós temos o Márcio, eu chamo só de Vidofero, então Marcos. É Marcos, e eu chamo ele só de Vidofero, e a gente acaba... Tá. Né, mas nós temos lá o Marcos, eu estive no partido, o partido está se organizando, está com chapa quase que completa para vereadores, tem trabalhado nesse sentido, de ter uma proposta. Esse é um quadro que ele se repete nos outros municípios, Colombo, Araucária, Campo Largo. Como é que Lapa, Campo Largo, que é lá? Lapa. Em Campo Largo, diga-se de passagem, eu também recebi uma mensagem do Mordezinho, lá que preside o partido. Em todos os municípios, a princípio, nós tivemos uma campanha de filiação, tivemos um número grande de filiações que terminaram agora no último, né, dia 7, Sim. Como em qualquer lugar. E a ideia é assim, vamos fazer chapa completa e ter um candidato majoritário. Mas, principalmente, nós precisamos ter nas cidades, isso eu quero deixar claro, projetos para as cidades, né? Mais do que um nome. Nós temos que ter um projeto para as cidades. Quais são os problemas das principais cidades do nosso estado? Em que o partido pode contribuir para solucionar ou atenuar esses problemas? Né? E essa é a nossa preocupação. Uma cidade como Campo Largo, uma cidade como Araucária, uma cidade como a Lapa, a região metropolitana Itaperuçu, por exemplo. Nós temos um partido organizado em Itaperuçu. E a gente sente que nas cidades onde as deficiências são maiores, onde as dificuldades das pessoas são maiores, é lá que nós temos que estar presente com uma proposta alternativa de política. Por uma proposta que realmente vá ao encontro das pessoas sem nenhuma demagogia. Então, nós não fazemos muito trabalho em cima de uma pessoa. Nós fazemos um trabalho em cima de um grupo e de uma proposta de poder. Eu acho que isso que tem que nos diferenciar do resto, sabe? Dar alternativa para as pessoas. E as alternativas começam quando a gente sabe diagnosticar os problemas de uma cidade e apontar caminhos para a solução. E é isso que nós vamos orientar e é isso que nós estamos trabalhando.
Eu estive em várias cidades do Paraná, exatamente levando isso para as pessoas, que elas venham para a política partidária, porque a política partidária é o único caminho de melhorar a vida das pessoas. Não venham pelo poder, não venham em busca de vantagens financeiras, porque cada dia isso está mais complicado, graças a Deus, né? Para enriquecer, não venham mais. Essa conversa a gente tem tido muito olho no olho com as pessoas. Venham se você acha que você pode melhorar as coisas no lugar em que você mora. Se você acha que você pode contribuir, se filie ao nosso partido ou a um partido e faça a sua parte. Tá bom. Um intervalo. Daqui a pouquinho eu volto para a sequência do bate-papo com a deputada federal Rosane Ferreira. Se você quiser participar, pode fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Um intervalo bem rápido, eu volto em seguida. (20h12) 23h12, voltamos ao Jogo do Poder pela Rede CNT. Convidada de hoje é a deputada federal e presidente do PV no Paraná, Rosane Ferreira. Rosane, na sequência daquilo que nós estamos conversando, você mudou da Assembleia Legislativa, onde nós tivemos aquele tsunami no ano passado, né? Está aí com problemas até hoje a Assembleia, e você saiu de lá e foi para o Congresso Nacional. Me diga uma coisa, qual é o melhor lugar para um político trabalhar? Se você fosse aconselhar alguém que quisesse ser candidato, você aconselha para ser deputado estadual ou federal? Eu não tenho nenhuma dúvida. Congresso. É completamente diferente. No Congresso, na Câmara Federal, você tem condições de crescer e de contribuir com as políticas nacionais. É diferente a estrutura que a gente tem à nossa disposição. Se as coisas não acontecem na Câmara Federal e se hoje você não consegue desenvolver, não é por falta de oportunidade. Você tem consultores, você tem acesso a muita informação, você tem a oportunidade de estar com um ministro de manhã, com outro ministro à tarde e à noite com um terceiro discutindo políticas públicas, né, em todos os níveis. Eu não tenho dúvida, pode até ser pelo momento que eu passei na Assembleia Legislativa, que foi um momento bastante difícil, né, difícil para os deputados e deputadas que lá estão, e muito bom para o Estado do Paraná, porque todas as coisas que vieram à tona teriam que vir. Uma hora ou outras coisas teriam que ser passadas a limpo e o processo de passar a limpo a Assembleia continua, pelo menos é o que a gente percebe. Agora, a Câmara Federal, você cresce muito e tem como contribuir. Eu não tenho dúvida disso. O Schumacher pergunta aqui, interessante, o que o PV ganhou com o Salamone como candidato a governador em 2010? Vale a pena investir de novo nele na Prefeitura de Curitiba? Olha o que o PV ganhou. Ganhou pela primeira vez uma cadeira na Câmara Federal. É a primeira vez. Eu fui eleita deputada federal porque nós tínhamos um partido sendo discutido em todo momento. Isso é importante. O projeto do Salamone, o projeto do senador do PV era conquistar uma cadeira federal. As pessoas não entendem muito isso, mas foi ótima a tua pergunta, Schumacher, porque essa é a realidade. E ampliamos... O Schumacher entrou aqui e falou disso, o Arécio Farias também está perguntando sobre o Salamone, se ele vai ser candidato a prefeito de Curitiba. Nós temos dentro do partido, hoje, 4 pré-candidatos, hoje. A gente não, como eu falei no primeiro bloco, a gente não trabalha em cima de um nome. Nós trabalhamos em cima de um programa para a Prefeitura de Curitiba, para o município de Curitiba, em cima do desenvolvimento sustentável, em cima de realmente levar de uma forma efetiva essa situação de Curitiba estar na vanguarda do cuidado ambiental, fazer com que isso de fato se dê. Então é um projeto de mobilidade urbana, é um projeto para a cidade. Quem dos nossos pré-candidatos estiver mais preparado para dar visibilidade a esse programa, para fazer com que as pessoas entendam qual é o nosso projeto, ele será o nome. Então, o Rasca colocou o nome dele à disposição. O Rasca colocou o nome, a Clair colocou o nome, o Salamone colocou o nome, e nós temos mais o presidente da Juventude do Estado do Paraná, que é o Rafael Rolim, com o nome posto. E sem contar o professor Ademar, que esteve já no Partido Verde,
Saiu do partido por um problema com a direção e agora com a nossa direção acabou voltando. É mais um nome para a prefeitura. Eu acho que é importante, e para as pessoas que estão nos vendo, quanto mais candidatos tiver discutindo a cidade de Curitiba, é melhor para o eleitor. Sem dúvida. É melhor para o eleitor. O pior para o eleitor é eleições polarizadas, né? Eleições onde não se discute a cidade com as diversas facetas que ela tem. Então, isso é importante. O projeto do Salamuni era dar visibilidade ao Partido Verde, fazer palanque, né, para a Marina e eleger deputados estaduais e deputados federais. Nas eleições de 2006, nós conseguimos uma única cadeira na Assembleia Legislativa que eu ocupei. Eu deixo a Assembleia e nós dobramos a nossa participação hoje com 2 deputados estaduais. O Rasca e o Ascioli. E o PV do sul do Brasil nunca havia estado na Câmara. Eu sou a primeira vez que o PV do sul do Brasil, não é nem só do Paraná, ocupa uma cadeira na Câmara Federal. E eu devo isso a uma legenda, né? Uma legenda e ao trabalho de pessoas como o vereador Salamuni. O Schumacher pergunta aqui também o seguinte, vamos fazer um parênteses aqui nessa questão de Curitiba. Malé já foi comandada pelo PV em 2004. Rogério. Está forte para a próxima eleição. Como é que está isso lá? Vai ter candidato em Malé? Não? A proposta é essa. A proposta é essa. Como eu disse, nós temos aí, é difícil você dizer, olha, hoje nós estamos há um ano, a gente tem até que tomar um pouco de cuidado, como fala, né? Eu coloco, o Beltrano é candidato, eu causo um problema imenso para o Beltrano. Né? Então é melhor até a gente trabalhar isso com muita sutileza. Mas nós estamos organizados para disputar de novo. No caso de Curitiba, quais são as principais questões ambientais que o PV poderia trabalhar? A primeira, nós temos que resolver a questão dos resíduos sólidos. Não tenha dúvida. Nós estamos há quantos anos com esta coisa de nós não conseguirmos resolver esse problema? O consórcio, a licitação que emperra. CWB, Thaís pergunta justamente isso. O que o deputado Rosane acha sobre a instalação da Cavo em Mandirituba? Olha, nós estamos com uma dificuldade imensa lá. Se o projeto fosse o que realmente a gente quer que aconteça, de ir o mínimo de resíduos, vamos chamar resíduo de lixo sem nenhum preconceito com a palavra, o mínimo de lixo para um aterro sanitário, que é o que se espera que vá 15%, porque o resto, 85% dos resíduos que nós produzimos são reaproveitáveis na cadeia, a gente sabe disso. Isso em países altamente desenvolvidos. Pois né? Olha, eu tenho trabalhado isso, eu sou da Comissão de Desenvolvimento Urbano na Câmara Federal. Nós temos que tendo trabalhado isso para e passo com o Ministério do Meio Ambiente. Hoje nós temos toda a implementação da política da logística reversa, onde tudo tem que voltar para a sua linha de produção. Se você não consegue agregar valor a ponto de que esse resíduo seja reaproveitado numa nova cadeia industrial, no mínimo ela tem que voltar da onde ela foi gerada. O que não dá é para a gente continuar fazendo lixões, e isso vai ser proibido daqui um pouquinho, né? 2014 nós não podemos mais admitir lixões em lugar nenhum do Brasil. Mas aqui não tem, aqui em Curitiba é muito presente essa discussão. Aqui muito não tem lixão. Não. O cachimba não é um lixão. Não é um lixão. O cachimba é um aterro sanitário. Não tenha dúvida. Nós temos problema com chorume, né? Agora, no interior do Paraná é uma vergonha absoluta, né? Não precisa ir tão longe, né? Vamos descer aqui para o nosso litoral. A gente já tem problemas seríssimos. Cidades como Londrina, Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu, Ponta Grossa, estão todas... E nós temos que trabalhar isso. Então, o resíduo sólido. Uma outra questão, não dá para a capital, que um dia já foi conhecida como a capital ecológica do nosso país, ter um rio Iguaçu agonizando. Eu não tenho uma coisa que me deixa mais constrangida de morar. Eu moro a poucos metros do Rio Iguaçu. Agora, o que o PV acha que, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, de São José dos Pinhais, de Pinhais, de Araucária, que é por onde o rio transita, e essas cidades aqui apodrecem o rio, elas que arrebentam com o rio, o que essas cidades podem fazer na medida em que quem faz o saneamento básico é a Sanepar?
Esse rio está podre, a impressão que eu tenho é porque a Sanepar não cumpre a obrigação dela. dela. Mas claro, é isso. Nós temos uma cidade de Araucária, por exemplo, com um orçamento imenso, que hoje não chega a ter 40% do seu esgoto tratado. Efetivamente não chega a 20%. A verdade é essa. Porque os 38% que são tratados ainda são com uma eficiência muitas vezes questionável. Qual é a solução, Rosane, para isso? Investimento. O modelo que nós temos é o seguinte, a Sanepar tem um monopólio, né? E hoje a Sanepar já faz tempo, né, desde o governo Lerner, que a Sanepar deixou de ser uma empresa privada, pública. É uma empresa privada como outra qualquer. Né? Tem lá uma participação do Estado, mas é uma empresa privada. Né? O PV trabalha com a hipótese de os municípios criarem alternativas de montar as suas empresas de saneamento. Essa discussão permeia o Congresso? Como é que está isso dentro do PV? Como permeia? A princípio, o que nós temos é que cobrar da Sanepar. Ela tem contratos de concessão e nós temos que cobrar investimento. E temos que também viabilizar investimentos para o Paraná. Né? Viabilizar investimentos de bancos internacionais, nós temos que viabilizar investimentos do BNDES e nós temos um problema sério com relação a essa figura da Sanepar, meio pública, meio privada. Isso para nós é uma dificuldade de entendimento. Me desse um minuto, que eu vou ter que chamar o intervalo e volto, que eu quero continuar discutindo isso, porque o Pedro Henrique Xavier, que foi presidente do Conselho da Sanepar, esteve aqui no Jogo do Poder e explicou bem como é que estava a situação. E eu acho que a gente podia aprofundar um pouco nisso. Eu vou para o intervalo e volto em seguida. Se você quiser participar, pode fazê-lo através do @Jogo do Poder PR. Daqui a pouquinho eu volto. Às 23h24, voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do programa Jogo do Poder, esta noite recebendo a deputada federal e presidente do PV, Rosane Ferreira. Bom, vamos lá, Rosane. Então, falávamos aqui no final do bloco. Misturamos dois assuntos, vamos tentar separar e matar eles rapidamente. A questão do resíduo sólido. Aqui é a pergunta do CWB Thaís, que fala do aterro lá na Mandirituba da Cavo. Tem também um da Estre, né? Da Estre, em Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. Fazenda Rio Grande. E daí? O ideal era que cidades que pudessem resolver o seu problema de lixo, resolvessem dentro do seu próprio município. Esse era o ideal. É uma cidade como Araucária, mesmo uma cidade de Contenda, por exemplo, que é muito pequenininha, poderia trabalhar com a coleta seletiva, poderia trabalhar com o seu orgânico dentro da própria cidade, fazendo, inclusive, fertilizantes, essa coisa toda, esse é ideal. E que nós trabalhássemos com, por exemplo, lixo hospitalar a nível de consórcio. Não dá para ter em cada local tecnologia para dar destino adequado a cada tipo de lixo. Mas o orgânico tinha que ficar no município. Né? Exceto Curitiba, os outros municípios poderiam resolver os seus problemas de lixo com o seu lixo orgânico. Mas aí nós teríamos que ter leis que fizessem realmente... Não, leis que realmente fizessem a separação do lixo em domicílio. Eu não digo separar metal, plástico, essa série em cores, essa coisa... Se hoje nós não sofisticássemos tanto e separássemos só o seco do úmido, o orgânico do restante, já seria de bom tamanho. Mas essa solução isso longe, hoje está longe, porque se gestou de termos 18 municípios, né? Aí nós temos cidades que realmente têm problema. Não dá para pedir para Piraquara resolver o problema de lixo quando ela é a nossa caixa d'água. Né? Tem problemas sérios, ambientais, restrições. Não dá. Almirante Tamandaré, nós temos o Karsten lá, nós temos que ter soluções para as cidades que já contribuem para a metropolitana como um todo. Então, agora, alguns outros municípios ficam sem sentido. Como é que você tira toneladas de lixo de Colombo e manda lá para Mandirituba? Né? Como é que você põe esse lixo transitando no problema que nós temos, por exemplo, com a nossa BR? Colombo, eles ainda têm lá um transbordo, né? Mas menor o São José dos Pinhais. Mas o resto está complicado. São José está criando um transbordo agora. Então, o que o PV poderia discutir hoje? Que as cidades que tivessem realmente condições de resolver seu problema internamente, né? Com uma política realmente de coleta seletiva, e que nós pudéssemos trabalhar as outras questões como reciclagem. Vamos pegar resto de construção civil, por exemplo. Hoje nós temos reaproveitamento disso e nós poderíamos ter indústrias agindo
a nível de consórcio, resolvendo o problema de vários municípios em conjunto. E outras situações. Agora, uma coisa é real, nós temos que repensar a nossa produção. Nós temos que olhar um copo, por exemplo, de água, um copo como esse, e saber que aqui é areia do rio, que está aqui. É areia do rio. E para que esse copo estivesse aqui, tem uma cava lá no rio. A gente tem que saber que aqui tem areia, que tem recurso natural. E nós temos que cuidar disso. E em algum momento, nós, seres humanos, teremos que ter uma outra relação com o planeta. Uma relação de cuidar, né? Um papel é uma árvore, um copo é a areia do rio e tudo que está em nosso entorno, né? Tudo vem desse planeta que se exaure e que não aguenta esse consumo desenfreado. E tudo tem que voltar para a natureza, de alguma forma. Vamos dar uma organizada aqui, o seguinte, tem aqui algumas perguntas no Twitter e eu queria falar um pouquinho do seu mandato com você, afinal de contas, em onde você está concentrando a tua atuação lá no Congresso Nacional, que lá você tem que priorizar as coisas. Mas vamos matar aqui as intervenções do Twitter e no próximo bloco a gente fala dessa questão do teu mandato. Então, olha aqui, o Amaury Prevot fala aqui das questões ambientais, que você já abordou aqui, pergunta se você vai ser candidato a prefeito. Sim ou não? Não serei. Araucária? Não serei candidata a prefeita. Não será candidato a prefeito da Araucária? Não nessas próximas eleições. Tá. Vou cumprir meu mandato aos 4 anos. O teu domicílio eleitoral está em Araucária? Em Araucária. Tá bom. Então você está fora de Curitiba. Estou fora de Curitiba, próxima. mas vou ajudar a construir um grande programa para o Partido Verde em Curitiba. Darei minha contribuição. Fabinho Bugalski. Fabinho do PV de Colombo apoia Eurico Dino para prefeito de Colombo. Nosso pré-candidato. Nosso pré-candidato. Então tá. Vereador Eurico Dino. Tiago pergunta aqui, a deputada Rosane pergunta ao deputado se ela é pré-candidata à prefeitura de Araucária. Você acabou de dizer que não. Rosane pode ser candidata à prefeitura de Araucária? Não. Tá aqui, ó. Então, todo mundo que está perguntando aí se ela vai ser candidata a prefeito de Araucária, está respondido. Governo começou a exigir que imóveis do Minha Casa Minha Vida tenham saneamento básico e pavimentação. Perfeito, e tem que ser assim. Isso teve alguma influência do PV durante Não, na verdade, na formação do programa? Na verdade, hoje nós temos, por muito tempo, o que aconteceu nas cidades, principalmente nas cidades da região metropolitana ou nas periferias das grandes cidades, foi abrirem loteamentos aleatórios sem nenhuma infraestrutura. E depois é o governo municipal tendo que correr atrás do prejuízo, né? Hoje a exigência é que nós tenhamos rede de coleta, né, de esgoto sanitário e tenhamos uma pavimentação, né? Se é um antipó, se é um asfalto de maior qualidade, isso ainda se discute a nível de cidades. Mas isso é uma exigência hoje e não pode ser diferente. Horácio Farias pergunta aqui como o PV analisa a questão do desenvolvimento do litoral. Cada ano que passa desaparece mais a faixa de areia. Isso é um grande problema, o assoreamento. Tanto é que nós temos um projeto para a engorda da praia de Matinhos, né, que começou já desde a legislatura da gestão passada, do governo Lula. Está lá um projeto, hoje o prefeito de Matinhos tem corrido atrás disso. Nós temos um problema de cuidado ambiental mesmo, nós temos a questão do assoreamento do litoral, a gente consegue ver bem o problema com as diversas dragagens que têm que ser feitas efetivamente dentro do governo. Mas a natureza, ela não se vinga, mas ela reage. Né? O Mário Melo pergunta aqui, o Plínio de Arruda Sampaio disse que no Brasil o PV é um partido ecocapitalista. É mesmo? Eu não posso dizer... A gente não pode generalizar, mas nós entendemos que nós podemos usar os nossos recursos ambientais de uma forma muito melhor do que está sendo usado hoje, né? Nós podemos preservar e fazer dos recursos naturais uma fonte de desenvolvimento e geração de riqueza e renda. Isso é perfeitamente possível. Se isso é ser ecocapitalista, então nós somos. Eu creio que o sentido aqui é de que você não tem como mudar o sistema. Não tem como você mudar. Você tem que trabalhar com essa perspectiva. As empresas estão aí,
se desenvolvendo. Mas é possível gerar desenvolvimento, gerar riqueza, gerar renda sem ter os impactos ambientais que nós temos hoje. Isso nós não temos dúvida que é possível. E nós temos que fazer valer o nosso potencial, a nossa água, o nosso oxigênio, né, as nossas matas e a nossa biodiversidade. Que tudo nós temos e não podemos deixar que isso tenha menos valia aí fora. Bom, em relação ao teu mandato, você necessariamente não está concentrada nessas questões ambientais, né? Você tem tua origem na área da saúde, mas você tem trabalho na área de segurança também. Como é que está aí? O que você priorizou, o que você planejou para esse teu mandato de 4 anos? Você veja, cada deputado ao chegar na Câmara tem o direito e o dever de fazer parte de uma comissão. Todo mundo perguntava se eu ia para a saúde, né, que é a Comissão de Seguridade Social, ou para o meio ambiente. Eu escolhi a Comissão de Desenvolvimento Urbano, porque é lá, Rocha, que está o saneamento básico. E eu imagino, e eu luto por isso, que eu tendo ações efetivas para melhorar a cobertura de saneamento básico do nosso país, eu vou continuar a ter ação efetiva dentro da saúde e do meio ambiente. É uma forma de eu cuidar das duas coisas. E priorizei as coisas que para mim eram importantes. A reforma política partidária, eu faço parte da comissão que tenta fazer uma reforma política partidária nesse país, né? Uma reforma que é de suma importância, que eu considero sim a mãe de todas as reformas. E também faço parte da Comissão Especial de Combate às Drogas, com uma visão especial com relação ao crack. São 2 comissões especiais que eu trabalho efetivamente. Eu queria que você me detalhasse isso depois do intervalo. Eu vou ter que chamar mais um intervalo e volto para o 4º e último bloco no bate-papo com a deputada federal Rosane Ferreira, do PV. Daqui a pouquinho. Voltamos aos estudos da Rede CNT para a sequência do bate-papo com a deputada federal e presidente do PV, Rosane Ferreira. Bom, Rosane, vamos lá. 2 temas para a gente fechar o programa aqui. Primeiro, segurança. O que você falou que tem um trabalho nessa área de segurança. Qual é o foco? O foco, o combate ao crack. O crack hoje é a nossa pior situação dentro da saúde pública e segurança, envolvendo a nossa juventude. Nós estamos, você veja, a taxa de homicídios em Curitiba é 4 vezes a da cidade de São Paulo. Na região metropolitana, nós temos locais que chegam a ser 6 vezes a da cidade de São Paulo. E hoje, de cada 30 mortes que nós temos envolvendo jovens, 26, 27 envolve a situação do tráfico e principalmente a questão do crack. Como está sendo debatido aí, a presidente Dilma passou por aqui essa semana, na solenidade do metrô, eu estava lá, assisti o discurso dela, ela falou, e o Beto Richa também bateu nisso, a questão da construção de mais presídios. Agora o Alckmin essa semana está falando também que vai construir mais presídios. Não vamos dar conta. Acho que nós vamos resolver o nosso assunto. Nós não vamos dar conta. Você veja quanto custa para nós um presidiário. Você tem uma cidade como a minha cidade, a Araucária, nós temos lá 2 celas que teriam como comportar hoje cerca de 18 presos. Hoje nós temos lá quase 80. Então é uma loucura. Nós temos 16 mil pessoas nas delegacias hoje, cumprindo penas em delegacias. Isso não existe. Nós vamos construir quantos presídios? A grande maioria ligada à questão do tráfico de drogas. Nós temos que ter uma ação efetiva. Você acha que setores, o Fernando Henrique tem falado em liberação da maconha, descriminalização do uso de algumas drogas. Você acha que isso pode ser um caminho? Não é o caminho. Não é o caminho. Hoje a porta de entrada, por exemplo, para as drogas é o álcool, né? Por exemplo. Sim. E é um problema seríssimo também de saúde a questão do álcool, que é uma droga lícita. Nós temos um problema sério de saúde pública com relação ao tabaco, que é uma droga lícita. Não é o caminho. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho um filho de 18 anos e tenho um filho de 15. Eu não tenho nenhuma dúvida que se eles estiverem no momento onde a droga permeie, esteja livre o consumo, a tendência e a possibilidade deles serem
trazidos para a questão aumentem muito a susceptibilidade de você se envolver com a droga. Então, eu realmente não acho que essa seja a solução. A nossa solução, uma discussão franca, trabalhar muito a nível de prevenção. Mas aí é em todos os níveis, né? Em todos os ministérios, capacitar os nossos professores, chamar os pais para a responsabilidade. Agora, nesse momento, nesse horário que nós estamos aqui conversando, em quantas casas do nosso Paraná os pais não sabem onde é que estão seus filhos? Olha, você que está aí me vendo, nos ouvindo aqui, nos vendo, onde estão os seus filhos nesse momento? Muitos não sabem, meninos ou meninas. Muitos não sabem com quem andam e o que fazem. Nós temos que rever essa questão. Nós temos que dar perspectiva para os jovens terem prazer, sabe, fora da questão da droga. Tem que ter perspectiva de vida. Nós temos que investir em cultura, em esporte, em educação, em trabalho, dar possibilidade para os nossos adolescentes se inserirem no mercado de trabalho. Eles querem ter o dinheirinho, eles querem ter acesso aos bens, né? Hoje, ao tênis, à calça, da marca X, essas coisas tudo nós temos que trabalhar. E nós temos que trabalhar, Rocha, que é o que mais me assusta, a nossa política de fronteira. Não é possível que toda droga... Nós temos uma situação muito difícil no nosso país. Nós temos limites, né? Somos vizinhos dos 3 produtores de coca no mundo, né? Que são responsáveis por quase 100% da produção mundial de coca, que é a Bolívia, o Peru e a Colômbia. Nós temos 16 mil quilômetros de fronteiras, né? E nós temos um mínimo de policiais federais. Isso é um absurdo. Eu estive agora recentemente na Colômbia. A Colômbia, que tem um limite, uma fronteira infinitamente menor que a do Brasil, hoje tem 6 mil policiais federais, que lá é Polícia Nacional, que eles chamam, trabalhando com o controle do narcotráfico. Nós temos, num país de dimensões continentais, 900 policiais federais. Nós temos 400 quilômetros de fronteira, onde nós não temos um único policial federal atuando. Então, o nosso contingente inteiro da Polícia Federal é cerca de 12 mil homens, né? Então, isso não existe, né? Sim. E hoje a gente tem que trabalhar fortemente nisso. Nós temos trabalhado no sentido de fazer uma política efetiva, de poder enfrentar a questão das drogas nos 5 eixos. Na repressão, na prevenção, no tratamento, que nós não temos tratamento para os nossos dependentes químicos nesse país, a não ser o trabalho das comunidades terapêuticas e o mínimo de trabalho dentro desses CAPSes hoje, que não dá resposta para a questão do crack, a gente sabe disso. E nós temos que trabalhar na reinserção social do dependente químico e na legislação de forma a realmente ter leis efetivas que combatem o narcotráfico, essa coisa toda. Bom, nós estamos aqui com um pouquinho aí, quase 2 minutos ainda. Reforma política. Você é a favor do financiamento público de campanha? Sou a favor do financiamento público de campanha, né, com regras claríssimas. Lista partidária. Lista partidária, para mim, olha o que eu defendi na Câmara. 2 questões que para mim eram fundamentais. Eu defendi a questão das eleições concomitantes, que nós pudéssemos eleger de uma única vez. Todo mundo. Todo mundo. Isso eu defendi. O fim das coligações partidárias, eu acho que tem que acabar as coligações para que cada partido realmente construa o seu caminho. Você acha que a reforma sai? Você acredita? Do jeito que eu queria, não. Você acha que sai alguma coisa? Eu acho que sim. O fim das coligações, com certeza, vai acontecer. O financiamento público terá que ter uma grande discussão. E eu queria um dia ter a oportunidade de poder discutir isso, porque hoje o financiamento já é público, para alguns. Para quem já está no poder, o financiamento é público. Para quem usa dinheiro privado e que depois tem o poder na mão, devolve esse dinheiro privado usado, né, em emendas, em licitações, muitas vezes de uma forma muito duvidosa, né? Você sabe disso. Então nós temos que discutir. Eu acho que o financiamento público poderia fazer com que pessoas que não tenham condições de financiar, e se fossem bons, pudessem entrar. Hoje a falta de recursos e o valor muito caro das campanhas faz com que muita gente deixe de fazer política. Muito obrigado. Vamos marcar um outro dia para a gente fazer um debate sobre reforma política. Exatamente. Obrigado por você ter vindo. Foi um prazer você. grande receber você de volta aqui. Foi um prazer, é meu, e boa noite a todos.
Você que esteve comigo até agora, participou pelo Twitter, muito obrigado. Uma grande semana, domingo que vem tem mais Jogo do Poder. Estaremos de volta com mais um convidado. Até lá, uma grande semana a todos.